Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a todos vocês que têm acompanhado aqui a leitura da palavra do Senhor nosso Pai. E hoje nós estamos aqui, o último dia do mês de julho, né? Amanhã já é dia 1º de agosto, né? Os meses passando super rápido. E o nosso propósito aqui é exatamente nós lermos a palavra do Senhor. E como eu sempre digo, é tão bom quando nós adquirimos conhecimento antes mesmo de nós pronunciarmos alguma palavra. É tão bom quando nós adquirimos, o conhecimento da palavra do Senhor, porque aí você tem certeza que não vão aparecer, aqueles, entre aspas, espertões para tentar ludibriar, a tua vida espiritual, enganando com palavras, que muitas das vezes, palavras criadas para poder fazer com que você venha crer naquilo que ele crê e não simplesmente crer no Senhor nosso Pai. E nós estamos aqui hoje, segunda-feira, lembrando que logo mais às 20 horas teremos a nossa live no canal Tempos Rio, Não sei se vai dar tempo do pastor Adão, o meu pai, ele estar conosco na nossa live, porque eles viajaram para Vitória, Foi lá em Vitória do Espírito Santo fazer uma visita também para a minha irmã, a Selma. E vocês vão desculpar aí os barulhos dos cachorros aí, Porque aqui tem bastante, Não aqui em casa, mas na redondeza. E meu pai, como eu estava falando, ele foi para Vitória, no final de semana, e ele já me ligou hoje pela manhã que ele estaria saindo de lá, hoje pela manhã, e vamos ver se até a noite ele esteja, com disposição para junto nós estarmos aqui na nossa live no canal Tempos Rio. Então vamos agora à leitura da palavra do Senhor. Hoje nós estaremos lendo Números 13, um total de 33 versículos. E como eu sempre digo, não estou aqui para pregar a palavra, mas eu estou aqui para nós lermos a palavra do Senhor. Amém? Então vamos à leitura neste momento. Números 13 e verso 1. Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempos Rio. Vamos à leitura. 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. Números 13 e verso 1. E falou o Senhor a Moisés dizendo, verso 2. Espera aí que o vento aqui mudou aqui as minhas páginas. Vamos lá, verso 2. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Verso 3. E enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Verso 4. E estes são os seus nomes. Da tribo de Ruben, Samuá, filho de Zacur. Verso 5. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori. Verso 6. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné.
Verso 7. Da tribo de Isacar, Gigeal, filho de José. Verso 8. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Verso 9. Da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu. Verso 10. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi. Verso 11. Da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi. Verso 12. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Verso 13. Da tribo de Aser, Setur, filho de Micael. Verso 14. Da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vossi. Verso 15. Da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maque. Verso 16. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou José. Verso 17. E enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhe: Subi por aqui para a banda do sul e subi a montanha. Verso 18. E vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muitos. Verso 19. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas? Verso 20. Também, qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvore ou não? E esforçai-vos, e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Verso 21. E assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Sim até Reobe, a entrada de Amate. Verso 22. E subiram para a banda do sul, e vieram até Hebrom, e estavam ali Aimã, Senzai e Talmai, filho de Anaque. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoar, no Egito. Verso 23. Depois vieram até o vale de Cou, e dali cortaram um ramo de vide com cacho de uva, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vega, como também romãs e figos. Verso 24. E chamaram aquele lugar Vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Verso 25. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Verso 26. E caminharam e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, Acade, e tornando deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. Verso 27. E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra a quem nos enviastes,
e verdadeiramente mana leite e mel. E este é o fruto. Verso 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes, e muito grande, e também ali vimos os filhos de Anak. Verso 29. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amoreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Verso 30. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Verso 31. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Verso 32. E inflamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Verso 33 e final. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como garfanhoto, e assim também erramos aos seus olhos. Amém? Então vemos aí 33 versículo do capítulo 13 do livro de Números. Então você observa, né? Deu para você compreender exatamente porque está sendo bem detalhado, né? O objetivo em que o Senhor manda Moisés preparar ali 12 homens. E você observa que de cada tribo eles vão lá e pegam um homem, mas não é um qualquer um não, é um que tenha experiência, né? Um que tenha, além de experiência, ele tem que ser o maioral ali entre eles. Para quê? Para poder ir lá visitar não, espiar, né? A terra de Canaã. E eu vou dizer para você, meu irmão, que esses homens, eles se prepararam, deram ouvido à voz de Moisés, e eles se prepararam e eles foram à terra. E você observa que o objetivo era espiar a terra de Canaã e saber como é que era, né, aquela terra. Se a terra era boa, se a terra era ruim, se o povo era fraco, se o povo era forte. Procuraram saber, né, a qualidade de tudo, se tinha árvores ou se não tinha árvores. E os 12, eles vão, né, a pista, né, para poder chegar até a terra de Canaã. E você observa que eles chegam lá, eles caminham, né, observa tudo ali, a uva, né, eles ficaram ali abismados com o fruto, a romã, o figo. Então, o que Deus queria que aquele povo visse
e falando para Moisés, era exatamente para que 12 fosse lá e chegasse, com certeza tudo iria espalhar e dizer, olha, a terra, ela é boa. Você vai ver que a palavra do Senhor nosso Deus vai dizer para nós que quando aquele povo, eles se deparam com tudo que tinha naquela cidade, eles voltam para onde estava Moisés e eles começam a dizer, olha, verdadeiramente é uma terra maravilhosa. Mas o que eu acho interessante é que somente Caleb, ele teve aquela perseverança. Qual a perseverança? De chegar lá e possuir a terra. Você observa que quando Caleb, ele fala, olha, nós vamos possuir aquela cidade, nós vamos prevalecermos contra aquela cidade. Você observa que rapidamente, aqueles homens, que estavam com Caleb, que tinha ido visitar a terra de Canaã, você começa a compreender que eles começaram a se infamar, Começaram a ficar meio duvidoso, não, lá é tudo diferente. Nós somos como gafanhoto diante deles, são um homem muito grande. Eles têm muito mais poder do que nós, quer dizer, a estrutura deles lá não daria. E você vê que somente Caleb, ele teve uma visão, vamos dizer assim, fina e perseverou diante do propósito. Eu quero dizer para você, meu irmão, não deixe ninguém mudar o plano, o propósito de Deus na tua vida, não. Aquilo que é fácil a gente vai conseguir. Aquilo que é difícil, nós temos um Deus que nós colocamos nas mãos dele e ele tudo, ele faz por nós. É por isso que eu digo, nós temos que ter perseverança, perseverar diante da situação. Você observa que para Caleb não era aqueles homens gigantes, filho de Anak, não era aqueles descendentes, dos gigantes que colocava medo nele, não. Ele confiava que o Senhor iria fazer, o povo de Israel prevalecer naquele lugar, sair vitorioso. E aí eu quero deixar para você meditar, não deixa nada abater ou abalar a tua fé em nome do Senhor Jesus. Amém? Então que Deus abençoe, meus irmãos, eu quero já fazer uma oração e amanhã nós estaremos aqui, Números 14. Amanhã nós estaremos aqui em Números 14, também lendo a palavra do Senhor nosso Pai. Amém? Então que Deus abençoe. Quero orar em teu favor, em favor do teu lar, da tua família. E não esqueça, hoje, às 20 horas, nós estaremos aqui com a nossa live em família, em nome do Senhor. Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a tua graça, a tua bênção, a tua vitória, a tua resposta, Pai. Em favor deste lar, em favor desta família. Eu te apresento aqui agora a vida deste irmão, o lar deste irmão, a família desta irmã. Senhor, contempla aqui agora, Pai, o desejo do nosso coração de obtermos conhecimento, de obtermos a Tua graça, Pai. E é por isso, Senhor, que nós estamos nos esforçando cada vez mais. Abra, Senhor, o nosso entendimento, abra, Senhor, a nossa compreensão para com a Tua palavra. É o que eu te peço, Pai. Eu te agradeço em teu santo nome. Abençoa, Pai, esta semana. Dê uma semana abençoada para este irmão, para esta irmã, para este lar, para esta família. Sejas conosco, Senhor. É o que eu te peço. Eu te agradeço. Amém. Então, meus amados, que Deus abençoe, que o Senhor ele possa derramar chuvas de bênçãos, sobre a tua vida. E mais uma vez, amanhã, terça-feira, nós estaremos aqui, sendo que amanhã
é dia 1º de agosto. Amém? Então que Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor. Até logo mais no horário das 20 horas, quando nós estaremos aqui com a nossa live em família. Fiquem todos na paz do Senhor. Como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. Deus abençoe.